Você vai aprender física, eu garanto. Fera, veja que tem um texto aí introdutório, ele é um texto só para que a gente tenha uma contextualização sobre o eclipse, o primeiro eclipse e tal. Mas se a gente for para o comando propriamente da questão, ele diz assim: o eclipse solar é um dos fenômenos naturais que mais impressionava o homem na antiguidade. Ele acontece quando a Terra, a Lua e o Sol ficam alinhados. E veja que é uma frase incompleta para você completar. Aí nas alternativas diz: é noite? É dia? Fala sério, né, fera? Eclipse solar de noite? Por favor, né? Então a gente já descarta de cara as duas primeiras alternativas. Lembre-se, quando o eclipse é solar, a gente está de dia e a Lua está passando entre o Sol e a Terra, projetando sombra sobre a superfície da Terra. E a Lua tem que estar na fase nova. Então, olha aí, fera, a alternativa correta é que está na letra C. Se a gente começa a ler de novo o comando, diz: quando a Terra, a Lua e o Sol ficam alinhados, é dia e a Lua está na fase nova. Alternativa correta, letra C, de coisa fácil, né, fera? Essa foi tranquila demais. E aí, fera, já merece seu like? Então cai matando aí nesse like e já sabe, se tiver dúvida, deixa nos comentários que eu respondo. Em agosto de 1999, ocorreu o último eclipse solar total do século XX. Um estudante imaginou então uma forma de simular eclipses. Pensou em usar um balão esférico e opaco de 40 metros de diâmetro, que ocultaria o Sol quando seguro por uma corda a uma altura de 200 metros. Faria as observações, protegendo devidamente sua vista quando o centro do Sol e o centro do balão estivessem verticalmente colocados sobre ele, num dia de céu claro. Considere as afirmações abaixo em relação aos possíveis resultados dessa proposta. Caso as observações fossem realmente feitas, sabendo-se que a distância da Terra ao Sol é de 150 vezes 10 a sexta quilômetros e que o Sol tem um diâmetro de 0,75 vezes 10 a sexta quilômetros aproximadamente. Fera, se a gente considerar os raios vindo do Sol e aqui o balão como um obstáculo, a gente pode criar um cone de sombra a partir do obstáculo e aqui ser o ponto onde a pessoa está posicionada. Para que o balão possa cobrir o Sol completamente, o limite é quando no ponto onde está a pessoa estiver o vértice do cone. Para qualquer distância menor do que essa, o ponto vai estar nessa região de sombra projetada e ele não veria nada do Sol. Então, qual seria o limite? Você pode perceber que aqui a gente tem um triângulo maior formando com o diâmetro do Sol e a distância do Sol à Terra, e aqui um triângulo menor usando o diâmetro do balão e a distância para a Terra. Então, a gente pode falar distância do Sol está para a altura máxima que o balão tem que estar do solo, assim como o diâmetro do Sol, vou chamar aqui diâmetro do Sol, está para essa distância aqui, que seria o diâmetro do balão. Então, é uma simples proporcionalidade. Lembrando que essa é a situação limite. Se eu aproximar o solo mais ainda do balão, ele vai ficar nessa região aqui, que é o do cone de sombra. Então, ele não veria o Sol para qualquer altura menor do que essa altura máxima. A distância do Sol está dito na questão como 150 vezes 10 a sexta, olha a unidade, quilômetros. A altura máxima é o que eu estou procurando. Aí eu tenho o diâmetro do Sol, a questão deu como 0,75 vezes 10 a sexta quilômetros.
e o diâmetro do balão foi dado e vale 40, atenção agora, metros. Atenção, porque 10 a sexta quilômetros no numerador de um lado da equação, eu posso simplificar com 10 a sexta quilômetros do outro lado da equação. E aqui sobrou a unidade de metros, que é exatamente a unidade que eu vou usar aqui para que a gente tenha uma equação homogênea. Agora é só fazer produto dos meios é igual ao produto dos extremos, e eu tenho que 0,75 vezes a altura máxima que o balão pode estar é igual a 40 vezes 150. 40 vezes 150 é igual a 6.000. Então, o valor máximo que H pode ter é de 6.000 dividido por 0,75. Como eu tenho duas casas decimais, eu posso acrescentar 2 zeros aqui em cima. Então, eu tenho 3 zeros, ficaria com 5, seria 600.000, dividido por 75. Faz a conta, fera. 600 dividido por 75 dá 8. Então, a máxima altura para que o balão faça com que a pessoa esteja no cone de sombras é de 8.000 metros. Nossa! Então, se o balão tiver até 8.000 metros, ele ainda deixa um pontinho aqui onde o observador ficaria na sombra. Como o balão está muito mais baixo do que isso, está só a 200 metros, então se eu aproximar o solo, o objeto vai estar bem aqui, ó, na região do cone de sombra, o que significa que ele não vai ver nada do Sol. O balão ocultaria completamente o Sol. Isso então significa que a primeira proposição que diz que o balão ocultaria o Sol está correta. A 2 diz que o balão é pequeno demais, então está errado. E a 3 diz, o céu ficaria escuro para o estudante como se fosse noite. Atenção, isso não é verdade, porque embora o estudante não possa ver diretamente o Sol está iluminando tudo ao redor. Então, tudo fora do cone de sombra continuaria igual. Ele só não veria o Sol, mas o dia continuaria claro fora do cone de sombra. Logo, a única proposição verdadeira é a primeira, e a alternativa que diz isso para a gente é a da letra A. A de aprovação. Aprovação que é o seu destino, fera. Vamos juntos.